Oi, pessoal, boa noite! Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim, nessa noite um pouquinho fria, mas a gente vai esquentar aqui, né, Sil? Conversando sobre um assunto que é Sim, sim, sim. super importante no nosso ponto de vista, que é aprendizagem plural. Sil, quer começar conversando? Começa, o que você pensa? Não, vai aquecendo aí, tô aqui. Vamos Tá lá. bom. Gente, então essa é uma live da série de experiências de aprendizagem. É o quarto episódio que a gente está fazendo. Se você perdeu algum, vai lá no YouTube do Reverbera ou no site da Chácara Mato Preto, que tem lá os outros episódios. Super vale a pena acompanhar. E aí vai ser legal também, porque hoje a gente vai contar um pouco do porquê que a gente está fazendo tudo isso, né? Por que a gente está fazendo um monte de lives sobre um monte de assuntos que às vezes não tem uma conexão, mas tem, né, gente? Então, sejam muito, muito, muito bem-vindos, todas e todos, e vamos começar aqui. Então, quando a gente fala de aprendizagem plural e quando a gente começa essa série de experiências de aprendizagem, o que a gente quer é começar a discutir e refletir sobre diversos assuntos que perpassam, ou que pelo menos deveriam perpassar a educação. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da alimentação, que foi a live da semana passada com a Sandra, a gente está falando disso. Como é que a alimentação ela impacta, pode influenciar positiva e Uhum. negativamente na escola, né? Desde o que a criança come, como que ela comendo bem se comporta, como que ela comendo mal se comporta, como que a gente no ambiente escolar pode ajudar essa criança a se alimentar melhor e a gente se alimentar melhor também, né? Quando a gente traz, por exemplo, a Tati Gouveia para falar sobre as aprendizagens também e sobre a Escola história da transformadora. educação, né? A educação transformadora, a história da educação e das escolas no Brasil também é para isso. Então, é para a gente ampliar o nosso olhar, certo? E quer falar? Não, eu acredito que é um processo mesmo de reflexivo, que a gente vai escovando as palavras para fazer sentido o momento que a gente está vivendo, né? É, e essa relação mesmo de ir buscando as palavras para serem complementares àquilo que você está fazendo é extremamente importante para você até perceber esse contingente de tempo, né? Esses tempos que a gente foi vivendo, né? Quando na formação acadêmica se discutia muito, né? Algumas questões que hoje são obsoletas e que a gente tenta romper isso para poder anunciar que momento a gente está vivendo. Isso não é ruim, é a relação da teoria com a prática mesmo, e ter isso como base numa relação de trazer as suas narrativas para dentro da conversa, é a gente se colocar vivo na história, né? Não ficar reproduzindo, e sim sendo protagonista do momento. Acho que essa é a questão maior para mim que pega. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu me constituí dentro desse processo daquilo que eu acreditei em tempos passados, mas hoje eu olho a moçada aí, né, discutindo coisas, a tecnologia, não é só me modernizar, mas é me colocar dentro dessa aprendizagem mesmo, porque a gente está todo dia aprendendo, né? E aí, assim, né, gente, quando a gente fala de pluralidade na educação, de aprendizagens plurais, a gente quer dar enfoques diferentes sobre determinado fenômeno, né? Então, quando a gente bate muito na tecla aqui que não deveria ter separação por disciplinas, que a gente deveria pegar um fenômeno e olhar com diversos olhares, né? Então, assim, a gente pega um fenômeno e olha pelo viés da matemática, pelo viés do português, geografia, ciências. A gente já tem uma aprendizagem muito mais global, sistêmica, né? A gente consegue ver aquele fenômeno de diversos lados.
E isso também, e a pluralidade, ela também vem para, no sentido da cultura, né? Quando a gente pensa em dar espaço para que outras culturas também perpassem a sala de aula, que não só a nossa, né? A gente traz culturas de outros povos, de outros países, né? Para aumentar também esse olhar. E aí isso me lembra um exemplo que eu li. Gente, se vocês não leram ainda, leiam o livro do Capra, que é aquele como que é? Não é pedagogia, é... Alfabetização ecológica, muito obrigada. E lá tem um dos capítulos que eles falam, por exemplo, sobre agricultura. E aí o cara diz que numa propriedade eles estavam plantando, tipo, né, para ganhar dinheiro e para ter lucro, só um tipo de planta, por exemplo, só plantavam batata, era monocultura. Por diversos anos, eles só foram plantando batata. E daqui a pouco, o solo ficou tão pobre que eles precisaram começar a colocar quantidades cada vez maiores de fertilizante. E esse foi um problema que foi visto assim, não. Eu olhando aqui no meu quadradinho, eu vejo que colocar fertilizante resolve e eu consigo tocar essa plantação assim por mais um tempo. Mas se você pensar de forma sustentável, de forma sistêmica, você vai ver que tem uma outra solução que é muito melhor, que é de você começar a diversificar a sua cultura, né? Diversificar o que você planta, e daí você não precisaria, teoricamente, de tantos fertilizantes para o solo. Então, é nisso, da gente conseguir ter esse olhar mais abrangente para as coisas, pensando na educação. Com certeza. Eu me lembro que quando, em 2006, eu fiz a minha segunda graduação, que foi pedagogia, eu me deparei na faculdade, a faculdade era transdisciplinar, então ela tinha um currículo bem assim, diversificado nesse sentido. E eu li, na verdade, a complexidade pela primeira vez nesse movimento da faculdade. E aí eu lembro que, assim, quando eu acessei o Pedagogia da Terra, né, do Gadotti, falando de toda essa transformação, assim, né, isso em 2006. E aí, teoricamente, é óbvio que a gente tinha que fazer um projeto, né, pensando nessa complexidade, trazendo diferentes, saindo da inter e entrando na transdisciplinaridade, que não é apenas cruzar conteúdo de disciplina, mas pensar nessa lógica desse coletivo. Hoje de manhã eu estava até pensando no projeto que era biopoética, era a gente juntar essa relação da poesia da vida com as questões da agricultura, do plantio, né? Que poesia que tinha dentro dessa, que poeses tinha dentro dessa especificidade da agricultura. E aí hoje, né, passou quantos anos aí, né, 2021, passaram, né, quantos anos 2021, que relação que se estabelece na minha execução daquilo que era tão empírico, tão distante, porque ainda eu tinha uma formação bem cartesiana, e que hoje eu consigo olhar para o agricultor, que é meu vizinho, levar as crianças lá para ver o que eles estão fazendo, e trazer isso como esse cotidiano da vida, né, dessas relações que estabelecem. Então, e esses dias eu perguntei para eles, assim, né, como que vocês fazem o manejo da terra, né? Eles estavam tirando o milho e já iam colocar o feijão. E aí as crianças, na verdade, trazendo essas perguntas, assim, né? Mas tem outro jeito de fazer? E aí o senhor de 80 anos lá na roça falando, não, a gente aprendeu a plantar assim, é só assim que a gente faz. Então, de novo, né, esse contraponto daquilo que foi estabelecido, que era só monocultura, hoje está fazendo aí grandes avanços, né, dentro desse cuidado com a terra, do aproveitamento da agrofloresta, e que é um mote da discussão mesmo para a vida, para a terra, né, para um modo de vida diferenciado. Então, tanto a ciência quanto esse tempo que a gente precisa para fazer valer e mudar as atitudes, a gente precisa de tempo, né? Precisa fazer sentido isso e trazer para uma experiência que seja plural. Eu sozinha não dou conta com a pedagogia da qual eu busquei me formar,
pensar nisso. Eu preciso, né, da Patrícia, que é a mãe da agroecologia, que me ajuda a acelerar esse processo de execução, de mistura, de olhar para as coisas de outro modo. Agora a gente está recebendo a Carol, mãe da Gabi, que também é da Agrofloresta. Então, essas parcerias que formam essa pluralidade, para a gente pensar numa aprendizagem plural, que acessa as crianças que são completamente plurais, né? São inteiramente plurais. Com certeza. E então, assim, gente, a gente queria que vocês olhassem para todo esse esforço que a gente está fazendo de trazer sempre assuntos diferentes para conversar com vocês, como uma vontade nossa de colocar uma pulguinha atrás da orelha, de levantar o assunto para, de repente, se vocês se sentirem motivadas, ir atrás e procurar e conhecer mais, né, assim, das coisas. Eu fiquei super entusiasmada com a live da Sandra na semana passada. Sim. E já comecei a fazer umas mudanças, assim, na minha alimentação. Então, a gente espera isso no final, né, que a gente consiga mudar e melhorando naquilo que a gente acredita que vale a pena. E aí não para por aí, né, Sil? Porque a gente já tem uma live super, uma agenda bem bacana de próximas lives aí. Então, se a gente já trouxe todos esses assuntos para conversar com vocês, a gente ainda tem mais. Na semana que vem, a gente vai conversar sobre uma coisa super importante que eu acabei de criar um evento no Face, então vocês já podem aí dizer que vocês se interessam para vocês seguirem e não esquecerem, que é sobre gênero e a educação, né? Igualdade de gênero e a educação, que é outro assunto de fundamental importância para a gente conversar, porque às vezes a gente fica num lugar muito raso, né? De como é que a gente vai apresentar isso para as crianças, e a gente mesmo não vê várias nuances que acontecem ao nosso redor. Então, vai ser uma conversa bem rica na semana que vem. E aí, já dando spoilers, né, Sil? Na outra semana, gente, a gente vai lançar para vocês um e-book sobre brincadeiras na pandemia, e vai ser muito bacana. É um e-book que a Chácara Mato Preto, Reverbera Educação, fizeram com outras duas instituições parceiras, que é a Bidu e a Verde Laranja, e a gente está super feliz com o resultado. Foi um trabalho plural, feito a diversas mãos, e a gente quer muito que vocês participem, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo agora. Assim, né, com o que a gente está vivendo. Eu acho que e essa trajetória, ela é bem praxis, né, assim, é teoria e prática mesmo, porque tá todo mundo, né, na pegada mesmo de pensar essa relação. Eu tenho uma expectativa muito grande, assim, de que tudo isso, o que eu vou levar para a escola, né, como que eu vou me apresentar diante das crianças, né, com toda essa experiência que a gente está pensando e vivendo, né, e para mim, acho que essa é a virada mesmo, assim, de não deixar as coisas ficarem só quando começar, né, quando a escola voltar. Como a Maíra falou, né, fiquei provocada, eu já estou olhando para a minha alimentação, tem uma situação que eu estou acompanhando as crianças ali falando de algumas coisas dentro desses temas e costurando tudo isso, porque é um movimento da diversidade, dentro dessa pluralidade, né? Somos todos plurais, temos o que dialogar. E eu fico pensando assim, né? Eu recebo as crianças aqui na chácara com a cultura familiar que são apresentada pelas famílias. Como é que eu, como adulta, me relaciono com tudo isso que chega para a gente criar um denominador comum social, que é a chácara, sem criar valores que são só os meus, sem trazer essa verdade única, né? Como é que eu dialogo com essas questões, né? E aí a gente já viu isso, eu já citei como exemplo, né? Crianças que não comem carne, crianças que comem carne, como é que eles dialogam, né? Eles entendem que são culturas diferentes e que eles podem conviver.
que o azul e o rosa não são coisas de menino e de menina, as cores são para todos. Então, é muito legal perceber que eu não preciso fazer um projeto institucional para lidar com aquele tema, ele está no cotidiano. E se eu estou reflexiva nesse processo, eu estou ligada nas coisas, ele aconteceu, ele está dentro do cotidiano, ele não precisa virar uma coisa de valores, né? A não ser que, óbvio, se penere e veja que é uma necessidade institucional, que essa temática seja a temática da escola, mas eu acredito que a gente não pode perder as deixas que as crianças trazem, porque isso a gente está falando desse social, desse coletivo, que é uma coisa que está sendo formada em casa e a gente não vai quebrar, dizer que é errado, mas que quando eles trazem isso para esse coletivo, a gente pode discutir que pode ser diferente. E isso vai formando algo mais leve, né? Não tão fechado e pesado, que é o que você trouxe ali na relação de contextos plurais, né? Dentro desse processo. E a gente tem que estar, eu não digo preparada, mas a gente tem que estar aberto para isso, para receber uma coisa que é contrária àquilo que você sempre acreditou, e como é que você lida com o diferente sem julgar. E as crianças trazem isso o tempo inteiro, eles estão o tempo inteiro fervendo nessa necessidade de falar sobre as coisas da vida, né? Então, como aqui a gente não tem um direcionamento de dar um conteúdo no dia, as coisas vão acontecendo a partir do momento que eles chegam, eu fico vendo que essa articulação, ela tem que ser muito leve, eu tenho que estar muito, muito presente no espaço e me colocando muito com as parcerias de todo mundo para poder estar em dia com as crianças, senão a gente dá uns deslizes aí bem pesados, né, que não é o lugar. Então, daí você tocou em dois assuntos muito importantes, né? Se o primeiro é de estar de corpo e mente presente, então de acompanhar aquilo e pegando a deixa e estar ali prestando atenção e já conseguindo fazer as costuras sobre as coisas e incluindo, né, um ponto aqui, um ponto ali, no meio das brincadeiras, entre as brincadeiras, quando aparece alguma coisa. E também acho essa coisa da parceria. Então, por exemplo, a gente fala desse olhar plural e a gente está tentando, no nosso entorno, fazer isso também, né? Então, quando a gente fala do livro das brincadeiras, a gente teve esse olhar plural para as brincadeiras. A gente fez um grupo que era complementar de várias experiências diferentes que a gente conseguiu focalizar nesse plano das brincadeiras. Dia 11, hein, gente? Já anotem na agenda, não perca, que vai ser super bacana. Mas e contem vocês, meninas, hoje vocês estão meio quietinhas, o que vocês podem falar para a gente sobre essa pluralidade? Vocês... eu sei que muitas de vocês já fazem conexões com instituições, pessoas fora da escola, né, para trazer outros conhecimentos para as crianças. Eu sei que isso acontece bastante, mas tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar em relação a esse assunto? Algum tema também que vocês acham interessante para a gente colocar aqui na roda e conversar? Enfim, fiquem à vontade, porque a gente faz isso para que seja importante e significativo para vocês, né? Então, contem aí, por favor. Acho que a gente tem que dar um tempinho, Sil, para elas escreverem. Com certeza. Eu acho que nesse tempo que a gente espera, eu queria levantar um outro ponto dentro dessas perspectivas que a gente está trazendo aí das nossas conversas, né, do nosso trabalho. É primordial pensar nessa coisa do incentivar que essas relações, assim como a gente se conheceu por acaso, né, o quanto isso está alinhando essa relação complementar, que eu acho que a pluralidade, ela perpassa por um caminho de que eu não preciso... Eu nunca concordo inteiramente com o que a Maíra fala, e a Maria nunca concorda inteiramente com o que eu falo. A gente sempre vai buscando um caminho para ir pensando, então a gente tem o maior, que é onde a gente quer chegar, né? Vamos dar o exemplo aí dos nossos encontros que a gente, né, tem programado aí ao longo do ano dos encontros presenciais. Essas discussões a gente lança, fica dormindo com a situação, né? Fica pensando, trazendo, dialogando. Quando a gente se encontra
nem tudo se concorda para dizer, não, você fez assim, vai ser do seu jeito, não tem jeito, né? Tem um caminho reflexivo. Então, eu acho que, assim, para mim, enquanto profissional da educação, é algo que a Maíra, desde o começo das nossas conversas, colocam, que é o diálogo entre os professores, né? Que é o diálogo entre os pares. Para o trabalho ser significativo, eu preciso me sentir presente na relação que está sendo escolhido. Ela não é de cima para baixo, e ela também não tem que ser de baixo para cima, porque a gente tem uma hierarquia, né? A escola, mesmo que, quando a Tati fala em alguns pontos naquela live sobre as escolas transformadoras, a gente ainda tem uma realidade de hierarquia, mas está tudo bem, porque tem uma gestão democrática já se esforçando para acontecer em muitas das instituições, mas esse alinhavo, né? Esse objetivo de trazer algo que você não se sinta sozinho e, ao mesmo tempo, não seja só você que faça, porque essa relação da gente saber com quem a gente pode contar, ela é muito confortante, mesmo à distância, né? Mesmo se colocando nesse lugar de ser online, passar uma manhã conversando com alguém que te complementa é muito bom, né? É um braço que te tira do lugar, te tira da inércia. E você vê que as coisas podem acontecer porque te escuta, você também ouve e executa, né? Acho que tem um processo muito rítmico aí, que é isso que a escola precisa engrenar, né? Na verdade, eu acho que tem mais uma parte além do escutar e executar, né? Mas o refletir, porque quando você fala da nossa experiência do desenvolver esses encontros presenciais, o que a gente faz é escutar com a vontade de entender, né? E de falar, porque às vezes a gente escuta com aquele, eu vou escutar, mas não estou prestando atenção porque eu não quero mudar. Não, a gente escuta com essa vontade de vou entender o que é. E se a gente escuta com essa vontade, a gente consegue juntar, né, as duas visões. Porque daí, por exemplo, ou eu sugiro alguma coisa, ou você sugere alguma coisa e eu lapido, ou você lapida, a gente vai melhorando a nossa entrega, né? E que isso que é importante. Então, quando eu falo de ser aliada de todos os teus colegas aí, né, da escola, de todos os professores, a gente montar uma comunidade, é isso, da gente ir melhorando e afinando esse olhar para essas coisas que chegam até a gente, né? E aí, de novo, cai naquela situação, né, Maíra, da cultura, né? Porque nós não fomos criados para ter... E, gente, acho que a Sil deu uma pane aqui. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta, mas enquanto ela não volta, eu vou colocar também a minha opinião sobre essa da cultura. Não sei se era isso que ela ia falar, mas de que na escola eu tive muito pouco esse olhar de... Oi? Voltou? Caí, né? Voltei. Fala da cultura. Eu só queria fechar o raciocínio assim, daí pensando no meu exemplo inicial da nossa conversa sobre esse processo acadêmico, né, de pensar em projetos que eram coletivos, que lá começou todo esse contexto da transdisciplinariedade, que veio trazendo, né, essa relação mesmo de como fazer as coisas, né? A gente precisa da questão teórica, é óbvio, porque o empírico patina um pouco, mas não perder essa ternura, né, dessa vontade que você fala, né, da gente querer fazer as coisas acontecerem porque eu tenho pertencimento, eu gosto daquele lugar, eu estou entregue, o que eu quero entregar é melhor do que me deram. Então, tem um movimento muito humano nessa relação, né, e que se estabelece que não é fácil, e que a gente precisa também pensar em algumas metodologias que possam agregar valores para que todo mundo cuide de todo mundo. Porque a gente não foi criado assim, né? Era aquela situação de cuidar do seu quintal e acabou, né? Você nunca pensou na rua, de fazer um coletivo da rua, de ter uma horta urbana, né? De ter esse processo que todo mundo cuida de tudo, assim. Então, isso é muito inovador. É uma etapa do desenvolvimento humano que talvez para as crianças que estão hoje nessa geração sejam resultados desse nosso esforço.
mas que dentro do processo da escola, pelo que a gente tem como contratação para apresentar conteúdo, pensar nisso ainda parece que é algo distante. Mas eu já afirmo que, pela minha experiência, quando você projeta que você vai fazer junto, fica muito mais fácil o trabalho pedagógico. Não no sentido de alguém vai fazer por mim, mas que você tem um prazer de acordar de manhã e ir para a escola, ou de tarde, enfim, porque é daquele lugar que você tira o seu desenvolvimento também, ele faz parte da tua relação pessoal, mesmo sendo no trabalho. Então, a gente tem visto que a Base Nacional traz muito esse lugar da consciência do outro, de ver o outro, né? Dentro dos campos ou das relações dos componentes curriculares do ensino fundamental. Então, talvez tenha que fazer uma imersão e olhar um pouco mais para isso. Como que a gente pode dialogar para que os professores também tenham essas aprendizagens plurais, fazendo o seu processo de ser educador e ter essa responsabilidade que lhe cabe dentro do contrato particular ou privado, enfim, público ou privado, enfim, mas que isso seja um tripé, né? Não fique só uma relação distante e a gente saiba buscar a Maíra, por exemplo, para fazer uma fala, para ver como é que a gente pode buscar recursos para se olhar e ser coletivo. E aí essa pluralidade, para mim, é muito importante dentro dessas escolhas que a gente faz ao longo do ano, para quem vem falar para o grupo, o que a gente quer quando vem alguém de fora trazer um processo reflexivo, que é o que você chamou a atenção ali, que, né, dentro da iniciativa de vontade, de pertencimento, a escuta e a execução tem a reflexão muito forte também. Isso. E aí, assim, né, se outra coisa também que você comentou quando a gente estava nos bastidores era da nossa super especialização. Então, às vezes, a gente... O que eu acho que acontece, e não é nem porque a gente quer, né, mas é mais uma demanda da sociedade, do mercado de trabalho, a gente se especializa tanto em uma área que às vezes a gente esquece de olhar o todo, né? E aí, quando a Sil traz isso de levar para a sala de aula e de chamar pessoas, a gente também precisa aumentar o nosso repertório e ler mais sobre outras coisas para a gente também conseguir ampliar a nossa visão, né? Eu sei que às vezes a gente é bombardeado de tanta coisa, né, gente? Porque não sei se vocês estão assim, mas assim, nessa pandemia eu estudei e estou estudando mais do que normalmente, assim, todo o tempo que eu tenho, se eu estou cozinhando, se eu estou limpando a casa, eu estou ouvindo podcast, eu estou assistindo live, eu estou, né? Então, é tanta informação para a gente, e aí a gente também tem que refletir sobre ela, né? Então, não adianta a gente receber e o que a gente faz com isso. A gente tem que refletir, ver como que se aplica no nosso contexto e, enfim, passar toda essa informação recebida para uma memória mais a longo prazo, não deixar ela só no curto prazo ali, né? Para a gente conseguir fazer conexões. Certo? Com certeza. E acho que só para fechar também assim esse momento, eu fico vendo que quando a gente abre, né, assim, trago o exemplo de novo dessas queridas mães que trazem as suas expertises para esse coletivo aqui da Chácara. Você mesmo, Maíra, hoje a Helena estava aqui, escutou a voz, o olho dela fez assim, a Maíra, né? Que são essas figuras que representam esse lugar de que traz alguma coisa, né, da sua expertise, e que eu fico olhando assim, a gente está tão ausente de liderança, né, a gente está tão enfraquecido de alguém para olhar e falar, nossa, como eu admiro, né, e que esse espaço, quando a gente vai agregando, não para ficar, não para doutrinar, e nem muito menos para dizer assim, o tempo inteiro, né, a Maíra disse, né, não é desse lugar, mas que essas inspirações de liderança sobre aqueles temas, né, eles sabem quem que eles podem chamar quando a gente quer saber sobre a formiga. Eles sabem quem que a gente pode chamar quando a gente quer saber alguém sobre a história, né? Essas figuras mais próximas dos jovens, das crianças, eu penso que a gente tem que reverberar muito forte para que esse lugar da admiração seja algo que está muito ausente, né, dentro das nossas relações brasileiras, assim. A gente está pelo menos para mim, eu vou falar para mim, assim, eu tenho poucas lembranças afetivas dessa relação da minha fase adulta de ter
essas lideranças. Parece que a criticidade ficou muito forte e me inibiu isso, que eram coisas que quando a gente é jovem, a gente tem vários, né? Inspirações, né? Os cantores, né? Os literários aí. Então, eu fico pensando que esse lugar pode ser preenchido quando a gente vai trazendo a Maíra para passar uma tarde aqui, e a criança vai vendo o que a gente está fazendo junto, né? Essas mães que estão ocupando esse lugar muito de muita presença, fazendo o que elas sabem fazer e está tudo bem, né? Então, para mim, isso é o resultado de comunidade mesmo. Eu acho que esse fortalecimento de uma liderança de próximos, não aqueles longe que vem dar uma palestra super cara e você só tem oportunidade de escutar à distância, né? Então, aproximações, assim, eu acho que os seres humanos precisam se manter nessa junção mais próxima para admirar e respeitar e agregar valores. Então é isso, Sil. Eu acho que fechamos a nossa conversa por hoje. Ela, além de ser um recapitular o que a gente vem trazendo e por que a gente vem trazendo, que é a ideia dessa pluralidade na educação, de aumentar repertório, de conversar, de trazer a pulguinha atrás da orelha. A gente também está explicando para vocês o porquê dos próximos passos. Então, a gente tem essa próxima live sobre igualdade de gênero, a gente vai ter o lançamento do e-book e muito mais coisas divertidas por aí, tá bom? Então, fiquem com a gente, nos acompanhem e contem o que vocês querem escutar, o que a gente pode trazer para vocês de assunto que vocês, sei lá, estão com vontade de ouvir, tá bom? É isso, Sil? Então tá bom, gente. É isso. Então, nos encontramos semana que vem. Isso, na próxima terça-feira. Gente, a próxima terça-feira é um pouquinho mais cedo, tá? 18h30, porque é a nossa convidada, que por acaso é minha irmã, que vai conversar com a gente sobre igualdade de gênero. Ela está fazendo doutorado nesse tema lá na Irlanda, e aí são 4 horas de diferença. Então, a gente vai fazer um pouquinho mais cedo para não ser de madrugada lá para ela. Tá bom? Então, a gente se vê na terça que vem e conversamos e contem pra gente os assuntos que vocês querem ouvir, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo.